A liberdade econômica amplia o leque de escolhas e, portanto, a riqueza das nações. Os países com maior liberdade econômica têm um padrão de vida mais alto do que aqueles com menos liberdade. Temos que sempre repetir o óbvio. Além disso, os países que se liberalizaram mais rapidamente, segundo foi medido pelo Índice de Liberdade Econômica, tenderam a um crescimento mais rápido que os países que fracassaram na liberalização ou que se liberalizaram mais lentamente. Os economistas James Gaffney e Robert Lawson, autores da publicação anual do Fraser Institute, intitulada Economic Freedom of the World, consideram que as diferenças de longo prazo em liberdade econômica explicam aproximadamente 2/3 da diferença da renda per capita entre os países. Não é nenhum segredo que os países que se abriram para as forças do comércio internacional e restringiram o crescimento dos governos prosperaram, enquanto os países que têm um escopo de mercado limitado estagnaram. Adam Smith compreendeu que o livre comércio não é um jogo de soma zero, mas um jogo que beneficia ambos os parceiros. Cada indivíduo irá buscar aplicar o seu capital da melhor forma possível, objetivando a própria satisfação e direcionando os seus esforços e capital para aquela indústria que produza o maior valor possível. Ele pretende apenas gerar seu próprio ganho. E nisso ele é guiado por uma mão invisível, que promove um resultado que não fazia parte da sua intenção. Se cada um buscar satisfazer os seus próprios interesses, o resultado final acaba sendo benéfico para a grande maioria. Isso é fantástico. Então, podemos concluir que através da mão invisível da economia, cada um irá investir no negócio onde possa ter os melhores retornos, onde exista vantagem comparativa e o resultado geral tende a ser maior. A lógica serve para derrubar também os argumentos dos defensores de um grande planejamento central, que depositada numa suposta clarividência de poucos, o destino da nação. Quando a mão visível do Estado prejudica o funcionamento da mão invisível do mercado, o progresso acaba comprometido. Hayek argumenta que o cálculo econômico para o uso racional dos recursos disponíveis não é variável em uma economia com planejamento central, ou seja, numa economia socialista. As informações e o conhecimento existentes na sociedade estão dispersos entre os milhares de indivíduos. Como esse conhecimento será utilizado é uma questão fundamental para a eficiência do sistema econômico. O arbitrador que ganha com essas assimetrias de conhecimento, através dos diferentes preços praticados, exerce uma função essencial para o funcionamento econômico. A ideia de que a assimetria de informações impede a livre concorrência é totalmente falsa, já que nem mesmo faria sentido falar em concorrência real caso houvesse perfeita simetria de conhecimento. Um planejamento central com base em estatísticas jamais poderia substituir esses ajustes realizados com base no conhecimento disperso e assimétrico dos indivíduos. No entanto, os positivistas passaram a acreditar que era possível impor de cima para baixo as decisões de alocação dos recursos disponíveis, ignorando justamente o mecanismo que torna viável a eficácia desta alocação. É também a competição que torna possível uma alocação eficiente dos recursos, um processo dinâmico na busca pela satisfação dos desejos e demandas dos consumidores. Estes desejos não podem ser tratados como dados disponíveis e estatísticos, pois dependem do valor subjetivo de cada indivíduo e estão sempre em constante mutação. A função da competição é justamente nos ensinar quem pode nos servir melhor. E esta resposta nunca é fixa. O problema econômico é o de fazer o melhor uso dos recursos que temos. E não faz sentido falar numa situação hipotética onde um
mercado perfeito existiria. E assim se assentaram as bases do capitalismo, que depois da Revolução Industrial proporcionou aos países que o praticaram 100 anos de constante crescimento econômico, resultando também que até mesmo os trabalhadores, e não somente as classes superiores, tivessem acesso a bens que antes do advento do capitalismo só estavam ao alcance da nobreza. E o padrão de vida foi se elevando, com benefícios para a população, através da melhora da higiene pessoal e doméstica, proporcionando mais saúde e aumentando a longevidade das pessoas nos países que adotaram o capitalismo como forma de produção econômica. A Irlanda, de acordo com o nosso amigo Constantino, é um caso exemplar de impressionante sucesso das reformas liberais que reduzem a intervenção estatal e aumentam a autonomia individual. A Irlanda, que era um dos mais pobres países da Europa, ao aderir com vontade ao capitalismo, obteve enorme crescimento econômico, 6% ao ano entre 95 e 2006, aumentando substancialmente a renda dos irlandeses. A renda per capita da Irlanda atingiu impressionantes $44.500, maior que muitas das mais altas rendas da Europa. O governo irlandês adotou políticas liberais, reduzindo a inflação, reduzindo gastos públicos, facilitando, desburocratizando e promovendo o investimento estrangeiro. Conta ainda a Irlanda com elevado nível de liberdade para os negócios e investimentos. E garante de forma inequívoca os direitos de propriedade privada, que estão garantidos por um sistema judiciário de altíssima qualidade. Mudanças regulatórias foram realizadas para facilitar o empreendedorismo. O imposto para empresas foi reduzido para apenas 12,5%. As tarifas médias de importação de apenas 1,7%. O governo vendeu sua participação na última estatal do setor financeiro. O setor financeiro é totalmente competitivo e aberto aos estrangeiros, onde 115 diferentes bancos e instituições competem naquele mercado. Como consequência disso, 4 milhões de habitantes do país desfrutam de uma expectativa de vida de 80 anos e com apenas 5,2% de mortalidade infantil contra 27,6% de mortalidade infantil no Brasil. A Irlanda simplesmente resolveu encarar a dura realidade e adotar o capitalismo global como modelo. Reduziu o peso do Estado e acolheu o capital estrangeiro. Já os países que não adotaram o capitalismo ficaram sujeitos a sofrer o que Adam Smith descreveu como a lógica que serve para criticar muitos tipos de intervenção do governo no comércio, como o protecionismo defendido pelos mercantilistas daquela época. Se a produção doméstica pode ser feita tão barato quanto a estrangeira, então a regulação é inútil. E caso não possa ser feito, ela será ineficiente. Isso é a maravilha do sistema capitalista. Mas nós tivemos a Grande Depressão. A Grande Depressão induziu as pessoas a um maciço abandono mundial do capitalismo e uma súbita aproximação do socialismo e do comunismo que continuou até os anos 60.